em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa aqui é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Quero te pedir já que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal meu que é de Júnior Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo no canal para que nós possamos criar força e crescer enquanto canal de bênção para mim e para a sua vida. Agora eu te peço que você abra sua mente, abra seu coração, abra seu entendimento e peça que o Espírito Santo fale com você e que a palavra de hoje vá de encontro à sua necessidade. Hoje nós vamos falar a respeito do sofrimento humano. O sofrimento humano é a coisa que mais cresce nos dias atuais, é o sofrimento. Você já percebeu isso? Nós estamos passando por momentos difíceis, né? Que é um trecho que não está escrito na Bíblia. A Bíblia não descreve, ou você vem pelo amor, ou você pela dor, ou vem pela dor. Não está escrito isso. Mas essa dor tem feito com que muita gente busque os caminhos do Senhor, busque refúgio no Senhor. Ao passo que essa mesma dor está afastando muitas pessoas da presença de Deus pela falta de fé. O texto que nós escolhemos hoje para a meditação está em Salmo 73, versos 13 e 14. Salmo 73, versos 13 e 14. A riqueza, na verdade, que é vão purificado o meu coração. E lavei a minha alma na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. A riquezas, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. O homem, ele tem trazido consigo, desde a antiguidade, desde o início da criação, a marca do sofrimento. Os problemas tiram a paz do homem. Porém, parece que nos últimos anos, as crises têm assolado a humanidade e são maiores e mais frequentes. Sequestros, assaltos, assassinatos, desajustes conjugais, desarmonia dentro dos lares, desarmonia nos empregos, desobediência dos filhos aos pais, droga, depravação moral, peste, enfermidade, terremoto, furacão, seca, enchente, descontrole financeiro, confusão política, incompetência, incompreensão e tantas outras coisas. Essas são algumas aflições pelas quais o homem tem passado como cristão e o homem tem passado. Agora eu te pergunto, como cristão, iremos encarar esse problema? É verdade que todos os grandes pensadores se preocuparam com o problema do mal e do sofrimento humano. Mas o que precisamos mesmo é conhecer e entender qual é o ponto de vista das Escrituras, da Palavra de Deus sobre esse assunto. O que nos causa sofrimento? A Palavra de Deus fala do sofrimento como sendo intruso nesse mundo, pois Deus criou tudo perfeito e livre de dor, conforme está em Gênesis 3:1. Então vejamos algumas razões por que o homem sofre. A primeira razão é o pecado adâmico.
O pecado de Adão. O pecado trouxe consigo os conflitos, a dor, a corrupção, o trabalho penoso e a morte, conforme podemos ver em Gênesis 3, do 15 ao 19. Davi expressou-se da seguinte maneira: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Com a entrada do pecado no mundo vieram as consequências. Inimizade, conforme nós podemos ver em Gênesis 3,15. Dor, conforme parto com dor, conforme podemos ver em Gênesis 3,16. Maldição para a terra, está no 3,17. Dificuldade, espinhos, como está no verso 18 de 3 de Gênesis. Canseira, fadiga, como está em Gênesis 3,19. Morte, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Outra causa que faz com que o homem sofra são as más escolhas. Más escolhas são aquelas atitudes que tomamos sem consultar a vontade de Deus, e por isso ferimos certos princípios em relação ao que Ele, Deus, estabeleceu para o nosso bem. Temos aí dois exemplos. Caim escolheu a inveja e o crime e teve a vida desastrosa e dolorida. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu pela aparência e teve graves problemas com os vizinhos. Levado pelo egoísmo e vaidade, o homem tem escolhido o caminho mais longo. Outra razão que traz o homem ao sofrimento, que causa sofrimento ao homem, é o desajuste da própria natureza. O cristão não está isento de sofrer as consequências das catástrofes provocadas por um eventual desajuste da natureza. Paulo nos informa que a natureza aguarda a sua restauração. Até que isso aconteça, temos visto terremotos, furacões, maremotos, enchentes, secas, raios, tremores de terra, tempestade e etc, etc. E tudo isso causa sofrimento e dor. Outra razão pela qual o homem passa pela dor, pelo sofrimento, é para a glória de Deus. Deus é o Senhor e faz aquilo que nos apraz, que lhe apraz. Certa vez Jesus curou um cego de nascença e perguntaram: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem pecou, nem ele, nem seus pais, mas o que aconteceu foi para a glória de Deus. João 9, do 1 ao 3. O sofrimento, ele pode provocar no homem uma revolta, porque o homem reage de maneira diferente diante do sofrimento. A revolta é uma das causas do homem reagir e pode provocar a ele sofrimento. Existem pessoas que se revoltam às vezes porque sofrem muito, ou porque veem outras pessoas sofrendo. Essa revolta é uma atitude resultante da falta de aceitação do problema em que se acham envolvidos. Mas a revolta não leva a nada. Pelo contrário, a revolta só piora. Ela também pode ser gerada pela falta de compreensão da causa do objetivo do sofrimento. Outra razão é a incredulidade. A crença infantil num Deus bom que não permite que nada de ruim aconteça impera de um modo geral. Portanto,
E quando nós crescemos diante das situações difíceis, a situação natural é cair na incredulidade. Mas, biblicamente, o sofrimento de uma pessoa deve ser motivo para levá-lo mais perto de Deus e reconhecer a soberania dele. E reconhecer o seu amor. Outra causa que nos causa, o fato que nos causa sofrimento e dor é a blasfêmia. Muitos chegam a culpar Deus pelo sofrimento e com palavras expressam a sua rejeição. Com isso, demonstram impiedade. Veja o exemplo da mulher de Jó. Queria que ele fizesse isso por causa do sofrimento. Queria que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Amaldiçoa a Deus e morre, é o que diz em Jó 2,9. Outra causa do sofrimento é a perda da esperança. O sofrimento pode levar ao desespero e isso enfraquece a capacidade para enfrentar problemas e calamidades. Às vezes a pressão é tanta que a pessoa perde o prazer de viver, acontecendo aquilo que nós chamamos de perder a esperança. O sofrimento às vezes nos leva ao suicídio. Existem aqueles que se entregam de tal forma à angústia e ao desespero que praticam o suicídio na falsa esperança de pôr fim ao sofrimento. O vício nos causa dor. Alguns, diante da grande carga de sofrimento, apelam para as drogas, para a bebida alcoólica, para calmante medicinal, que não são paliativos provocantes de sofrimento, ainda que são paliativos, provocantes de sofrimento ainda maior do que aquilo que você está passando. Se você está com um problema, você enche a cara de cachaça, ou se enche de droga, quando você volta ao seu normal, o teu sofrimento é maior. E eu pergunto, qual é a posição de Cristo diante do sofrimento? O cristão verdadeiro não vê o sofrimento apenas como um instrumento de castigo, mas um meio que o próprio Deus usa para abençoá-lo. O crente recebe o sofrimento como prova de amor a Deus. Em Hebreus 12, 6 e 7, o autor deixa claro que a correção de Deus é a prova do seu amor para conosco. O crente recebe o sofrimento, inclusive, para o seu próprio bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o que está em Romanos 8, 28. Só Jó conhecia a Deus por ouvir falar, mas depois ele passou. Jó, ele conhecia Deus somente, por ouvir falar. Mas ele passou a conhecer ele pessoalmente, conforme está em 42, Jó 42, 5. O cristão vê no sofrimento uma oportunidade de dar glória a Deus. É o que diz Atos 16, 22 ao 25. Por isso nós devemos ver no sofrimento a oportunidade de glorificarmos ao nosso Deus. O cristão, ele deve aproveitar o sofrimento para testemunhar a sua fé, conforme diz Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Conforme disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. O cristão deve usar o sofrimento para provar a sua obediência a Deus. Exemplo, os jovens hebreus que estão lá em Daniel 13, 14 ao 26. O cristão deve receber o sofrimento para a sua correção. Deus corrige de muitas maneiras. É necessário termos a percepção e a sensibilidade para vermos o que Deus está querendo de nós, quando permite que alguma situação difícil venha gerar sofrimento.
Por isso, meu irmão, e em vista de tudo isso, nós concluímos que nós devemos ser cristãos maduros, estruturados, que nós, de uma vez por todas, entendamos a perfeição do plano do Senhor para a nossa vida. Reflita sobre as causas do sofrimento. Analise o porquê você está sofrendo. E no seu sofrimento, aproxime-se do Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Daí a pouco estaremos no YouTube, te espero lá. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Graça e paz.